Olá amigos do canal 2-1, aqui não tem empate, o Fortaleza acaba de vencer o Santos por 2-0, uma partida muito importante para o Fortaleza, as pretensões do Fortaleza, sair da zona de rebaixamento e deixa o Vasco da Gama lá. Fortaleza fez uma boa partida, é claro que a gente não pode cobrar de um time que luta contra o rebaixamento um altíssimo desempenho, não há como ser assim. Há elementos, o nervosismo, por exemplo, é muito grande pelo resultado. Não é tão simples assim você de uma hora para outra começar a jogar muito bem como o Fortaleza vinha jogando, principalmente aí quando a equipe estava com o Rogério Ceni. O Henderson fez mais ou menos o que o Rogério gosta de fazer para deixar o jogador mais confortável. São quase 3 anos jogando assim. Então o Henderson, por exemplo, quando não tinha posse de bola, ele fazia um 4-4-2, bem parecido com o que o Ceni montava. Quando estava com a bola, abria os seus pontas, o Romarinho, o Osvaldo, fez uma boa partida ambos. O David mais enfiado como centroavante, o Mariano Vasquez um pouco mais atrás, mas fazia algumas alterações, modificando um pouco para confundir o sistema defensivo do Santos. O Santos jogou com a sua equipe alternativa. Esta equipe não diminui o triunfo do Fortaleza de jeito nenhum. Esta equipe do Santos foi a que venceu o São Paulo, por exemplo. O São Paulo líder da competição na época. O Santos jogou melhor que o São Paulo e venceu de 1-0. Então não diminui o triunfo do Fortaleza de jeito nenhum. O Fortaleza foi merecedor. Primeiro tempo o Santos teve um pênalti perdido pelo Jean Mota. O Jean Mota perdeu o pênalti defendido pelo goleiro do Fortaleza. Logo no início do segundo tempo, também o Madison derrubou na área, o Madison derrubou o Osvaldo, né? Jogou o braço um pouquinho, deslocou o Osvaldo claro que valorizou, mas ninguém reclamou. Na minha opinião, o pênalti foi claro sim, foi muito imaturo o Madison, até porque o Osvaldo não tinha muito campo mais para percorrer, ele vinha em velocidade, o goleiro fechou o ângulo, ele poderia ter dado mais um passe, mas o Madison faz uma carga nas costas do Osvaldo. O Juninho bateu com maestria, fez 1-0. As mudanças do Henderson deram certo. O Henderson trouxe o Wellington Paulista para o jogo, o Yuri César também, e foi nessa trama e o Yuri deu passe para o Wellington Paulista e o Wellington de cavadinha, na maior tranquilidade, tirou do goleiro João Paulo para fazer 2-0 com selfie e tudo. Segundo tempo a partida foi controlada pelo Fortaleza. O Santos não tinha tanta criatividade, não pressionava tanto assim a equipe do Leão, do PC, e o Fortaleza foi tentando outras alternativas. O Romarinho, alternativas de fazer mais um gol, claro, né? O Romarinho saiu machucado, teve um problema muscular, né? Pode ser um grande desfalque para o Fortaleza, mas segue aí o Fortaleza tentando sair dessa zona incômoda, está próximo da zona de rebaixamento. Sai de 32, vai para 35 pontos, mas tem um jogo a mais do que Bahia, do que o Sport, do que o Vasco da Gama. Principalmente do que o Bahia e o Vasco, porque o Sport está jogando nesta quinta-feira também contra o Corinthians. Wender, você acha que o Fortaleza vai cair para a Série B? Não, não acredito. Inclusive eu acho que nenhum time nordestino vai cair, mas por ser nordestino. Mas o Fortaleza tem futebol para permanecer sim na Série A. Vai ter uma tabela difícil, agora vai ter um confronto contra o Atlético Goianiense e depois contra o Atlético Mineiro, jogando as duas partidas fora de casa. Esses 35 pontos dá um alívio sim, para que o jogador possa na semana tranquilizar e montar a equipe, o Henderson, para que possa de fato, de uma vez por todas, aí, chegar nos 42 pontos, né, 43 pontos, que eu acredito que será um número mágico assim, para fugir da zona de rebaixamento. São 35, faltam 7 pontos aí para chegar em 42. O Fortaleza sim tem total condição de fazer 42 pontos. Tem um confronto direto contra o Bahia, né? O Fortaleza não pode vacilar, porque o confronto direto também é um confronto que vai determinar quem vai ficar e quem vai cair, né, para a Série B. E o Fortaleza, além disso, depois desses jogos difíceis aí contra os Atléticos, vai jogar contra o Coritiba, também é um confronto direto, mas esse jogo será no Castelão, que está com gramado ruim. O Castelão, principalmente a área dos goleiros ali, está com gramado ruim, está carregado já de tantos jogos. A Fortaleza joga lá, o Ceará joga lá, acho que o Ferroviário, o Floresta também joga lá. Então o Castelão está precisando de um fôlegozinho para poder ter um gramado melhor, né?
Ó, Fortaleza joga no dia 24 de janeiro contra o Atlético Goianiense, que faz uma boa competição, o Atlético Goianiense. Joga contra o Atlético Mineiro, o Atlético luta para ser campeão brasileiro ainda, né? Tá lá na correria. O Fortaleza vai ter aí, de um domingo para o outro, do Atlético de Goiás para o Atlético Mineiro, uma semana para de fato trabalhar. Depois na quinta-feira faz um confronto direto contra o Coritiba e depois um confronto direto contra o Vasco da Gama. Então o Fortaleza tem 4 jogos aí muito decisivos. 2 jogos difíceis contra os Atléticos, Goiás e Minas Gerais. E vai ter confronto direto contra o Coritiba, jogando no Castelão, e contra o Vasco da Gama também no Castelão. Então a tabela do Fortaleza requer muito cuidado e tem que pontuar, como eu falei já, gravando aqui para o Bahia. A galera sabe que eu torço para o Bahia, né? E eu falei, tem que pontuar, pontuar, pontuar. E o Fortaleza não pode deixar de pensar em pontuar também para escapar de uma vez por todas do rebaixamento e amargar uma Série B. Os times do Nordeste, na minha opinião, nenhum vai cair, eu não tenho dúvidas disso. Sempre torcendo para os times nordestinos. Forte abraço, galera aí, todo mundo do canal 2x1 Aqui Não Tem Empate. A gente fez um pouquinho aí da análise do jogo do Fortaleza contra a equipe do Santos. Santos colocou a equipe reserva, mas não diminui o triunfo do Fortaleza. Canal 2x1 Aqui Não Tem Empate.